Em 1971, o movimento feminista estava pegando fogo. E no meio disso tudo, a revista Playboy era vista como assim, o inimigo número 1. Ponto final. Nenhuma líder feminista queria nem chegar perto deles. Até que a maior estrela do movimento na época, resolveu quebrar essa regra. E essa é a história desse confronto que virou lenda. Ok, vamos lá. A pergunta que não quer calar é exatamente essa, né? Por que Germaine Greer, que era autora de um best-seller, A Mulher Eunuco, uma referência, concordou em dar uma entrevista logo para a publicação que ela e as colegas mais criticavam? Faz sentido? O cenário era de uma divisão total, sabe? De um lado, um movimento que estava ganhando uma força incrível, mudando a sociedade. Do outro, uma revista que, para esse movimento, era o símbolo da objetificação da mulher. A regra era clara, não tem diálogo. Por isso que a decisão da Greer foi um evento. Para a gente entender o tamanho desse momento, primeiro a gente precisa dar uma olhada no contexto. A Playboy estava com um problemão nas mãos. Como é que ela ia se posicionar diante de uma das maiores revoluções culturais do século, uma que via a revista como principal adversário? E não tinha meio termo, não. O feminismo estava em todas as manchetes e a Playboy era o alvo mais fácil, o símbolo mais chamativo de tudo que elas combatiam. E não adiantava a revista tentar falar de pautas progressistas que já tinha apoiado no passado, a imagem de inimigo já estava colada neles. E essa citação do editor da Playboy, o Notch Lerman, ilustra a situação perfeitamente. As principais vozes do feminismo, tipo a Gloria Steinem, não só diziam não, mas respondiam com uma hostilidade declarada. A porta estava trancada a 7 chaves. E é aí que entra a personagem que muda o jogo. Germaine Greer, bom, ela não era como as outras líderes feministas, era uma figura muito complexa, cheia de contradições, e talvez por isso mesmo fascinante. Olha só essa combinação. Ela era uma intelectual com PhD, mas também uma pessoa da TV, super popular. Escreveu um dos livros mais importantes do feminismo, mas ao mesmo tempo era conhecida como a feminista que gosta de homens. Essa personalidade, assim, com tantas facetas, tornava ela completamente imprevisível. E essa citação, que é bem chocante, vamos combinar, captura bem a percepção da época. No meio de um discurso que muitas vezes era bem antimasculino, a posição da Greer era vista como uma contradição mas tão extrema que levava a comparações desse tipo. Ela era, sem dúvida, uma anomalia. O encontro não foi uma entrevista comum, não. Foi um duelo que durou uma semana na casa da Greer, na Itália. O Lerman descreve um clima tenso, volátil, teve hostilidade logo na chegada, trocas de farpas afiadas, como a piada da Greer sobre ele ter um orgasmo ao ultrapassar um carro. Mas, ao mesmo tempo, teve momentos de cordialidade, como o jantar em que ela, a inimiga, cozinhou para ele. Agora sim, vamos para o centro do debate. A Greer não aliviou nem um pouco para Playboy. Ela usou a plataforma que deram a ela para atacar de frente a marca, a filosofia e cada detalhezinho da revista. E essa frase resume a crítica mais visceral dela. Para Greer, o jeito que a Playboy mostrava as mulheres as transformavam em produto, em pedaços de carne para consumo, sabe? Totalmente sem humanidade. Um ponto central da discussão. Aqui, a gente consegue ver bem os dois lados. A Greer argumentava que o pôster central rebaixava as mulheres e criava um padrão de beleza impossível. A Playboy se defendia, dizendo que era só uma fantasia, que os leitores sabiam separar as coisas. Aí a Greer provocava, então por que não botar um homem nu? E a resposta da revista era que o público deles não tinha interesse nisso. Mas o ataque dela foi bem mais amplo. Ela criticou o que chamou de fetichismo por seios, os desenhos, a personagem feminine e até os sorrisos maníacos das modelos e o tipo de piada que a revista publicava. Foi, na verdade, uma crítica completa à cultura que a Playboy promovia. Para entender a fundo os argumentos da Greer, a gente precisa ir além da crítica à revista e olhar para a ideia central do trabalho dela. É daqui que vem tudo. A tese principal da Greer é que a sociedade faz uma espécie de castração simbólica. Ou seja, reprime a energia, a libido e a autonomia das mulheres para que elas se encaixem em um papel passivo, dócil, o papel de eunucos, como ela dizia. E essa metáfora, que é bem poderosa, torna a ideia abstrata em algo muito concreto. Assim como um boi castrado pode ser solto no pasto sem oferecer perigo, a sociedade daria uma liberdade limitada para as mulheres só depois de tirar a força e a energia sexual autônoma delas. A crítica dela ia muito, mas muito além da Playboy. A Greer estava propondo uma revolução completa.
Ela defendia o fim do amor romântico tradicional, o desmantelamento da família nuclear, que ela achava neurótica, e a substituição do casamento por um estilo de vida em comunidade. Certo. E depois desse confronto todo, qual foi o resultado? O impacto foi imediato e a entrevista, bom, entrou para a história. Aqui a gente tem a resposta para nossa pergunta lá do começo. A Greer se via como uma espécie de missionária da causa dela. Para ela, não fazia sentido ficar falando só com quem já concordava. O objetivo era levar a mensagem feminista justamente para o território do inimigo, para os não convertidos. E o resultado, olha, surpreendeu todo mundo. A própria Greer admitiu que ficou melhor do que ela imaginava. O Hugh Hefner, fundador da Playboy, ficou encantado com a sinceridade dela e publicou tudo, sem cortar as críticas. E a imprensa batizou o evento de A Entrevista Dinamite. E essa citação da Nora Ephron, que era outra figura cultural gigante da época, meio que sela o lugar dessa entrevista na história. O fato de uma rival intelectual reconhecer o tamanho do que aconteceu mostra o quão impactante foi. No fim das contas, fica a pergunta: quem saiu ganhando? A Greer, que levou sua mensagem para milhões, ou a Playboy, que passou uma imagem de que estava aberta ao debate? E talvez o mais importante, olhando para o mundo de hoje, mais de 50 anos depois, as questões que a Greer levantou sobre imagem, fantasia e poder não são as mesmas que a gente debate até hoje. O cenário mudou, mas a essência dessa discussão parece mais atual do que nunca.